Não existe alternativa. Isso precisa ficar muito, vamos dizer, muito claro, não é? Não existe outro jeitinho, outra... Não tem. A realidade última é o todo. Quer as pessoas aceitem, quer não aceitem. Isso é uma questão pessoal. Mas a realidade não muda. Você pode fugir da realidade com N coisas, N brinquedinhos, N... Pode, à vontade. Quanto mais foge da realidade, mais problema emocional, mental a pessoa tem. Mais problema ela cria para ela mesma. Então é uma questão, em última instância, de inteligência. Porque é uma necessidade imperiosa aceitar o todo. Não tem escapatória. Não tem por onde fugir. Não tem. É assim que é a realidade. É assim que é. E é nisso que a mecânica quântica entendida, ela chega nisso. Por que falou de mecânica quântica, os cabelos eriçam? Por causa disso. Porque intuitivamente as pessoas percebem que a explicação de todos esses fenômenos subatômicos inevitavelmente chega no vácuo quântico, chega no todo. Não tem por onde escapar. O efeito Casimir está aí para quem quiser estudar. É irrevogável. Não existe saída. Então a pessoa pode se debater, né? E sofrer como o povo lá, mas nas regiões inferiores se debatem e sofrem. Desnecessariamente. Porque eles estão lutando contra o impossível. Eles querem o impossível. Eles querem duas forças. Não existe isso. Só existe um. Aceita ou não aceita. A única escolha que a pessoa pode fazer, na verdade, é a aceitação. Porque a aceitação evita o sofrimento. E ninguém gosta de sofrer. Portanto, o sistema funciona com dor, prazer, justamente por isso. Essa dualidade é das criaturas. Essa dualidade não é do todo. O todo é só amor, ele não é dual. A dualidade cria quando a pessoa, né, ela adquire um ego e ela opta pelo ego. Porque assim que ela adquire o ego, ela poderia fazer uma opção. Ela já tem a consciência do próprio ego. Mas vocês sabem que é uma longa evolução, não é? Tentar explicar isso para um animal feroz é difícil, né? Então, esse animal, ele pode dar saltos de consciência? Pode, rapidamente. Ele não precisa ficar estagiando N encarnações na pele de um animal qualquer. Ele pode saltar. Agora, vocês sabem, vamos falar um exemplo, existem tigres e tigres. Existem leões e leões. Existem personalidades completamente distintas em cada um desses indivíduos que estão na pele, vivendo a pele de um tigre, ou de um leão, ou qualquer outro animal. Cada um é um. Vocês tem aquele vídeo daquela leoa que tem os dois irmãos que criaram a leoa. Quando ela ficou enorme, ela foi solta lá na África, e um ano depois, eles foram lá na reserva onde ela estava solta, ela veio correndo e saltou lambendo os dois. Quer dizer, essa é uma outra leoa, certo? Então, se eles tentarem fazer isso com uma que está lá solta, que eles não conheceram, qual será o resultado? Óbvio. Então, como que esta leoa é desta forma? É o grau de consciência que ela tem. No estado leoa, ela não tem essa autoconsciência, mas ela fora do corpo, ela tem. Pois é, mas este paradigma, este já é um salto gigantesco de paradigma, né? De que esta leoa fora do corpo tem autoconsciência de quem ela é e ela está fazendo escolhas para ela evoluir. E à medida que ela evolui, ela troca de formato, digamos assim, né? Ela vai é uma metamorfose. Embora a evolução não seja única e exclusivamente pelo formato humano. Infinitas possibilidades. Nunca se deve... A criatura
achar e querer que o todo haja de determinada maneira. Impossível. Como é que uma parte pode entender o todo? Impossível. Então, isso aí o que é? Ego. O todo tem a absoluta consciência de todas as variáveis interagindo ao mesmo tempo, passado, presente e futuro, n-dimensional. Então, isso é inimaginável em termos humanos, de cálculo matemático, para enxergar essas variáveis. É literalmente impossível. Portanto, está acontecendo alguma coisa na sua vida hoje, X, existe uma razão para aquilo estar assim. Tenha sido criada por você no passado ou não. O que a pessoa deve fazer? Ter paciência e fazer o melhor possível nas circunstâncias e condições que está. Pronto, é simples. Não precisa ficar filosofando que o meu karma é isso, ou será que o meu karma é aquilo? Não precisa filosofar nada disto. Faz o melhor que você pode na circunstância atual. E qual que é o melhor que pode na circunstância atual? É deixar o todo agir na sua vida. Simples. Põe o todo como prioridade absoluta e está tudo resolvido. A questão é que enquanto a pessoa não faz isso, ela não sabe o resultado que dá. Então, ela não fazendo, ela julga com o paradigma materialista que ela está. Aí, como é que ela pode avaliar uma coisa dessa? Quer dizer, como é que a formiga pode avaliar o piloto do trator? Impossível. Então a pessoa fica fazendo cálculos. Não, mas se eu mudar, né, do estado de consciência e se eu puser o todo na prioridade, aí eu vou perder isso, perder aquilo, perder não sei o quê. Ela não consegue enxergar um nível acima. Então aqui embaixo ela só vê perdas, se ela deixar o todo trabalhar. Ela não sabe que se ela deixar o todo trabalhar, ela dá um salto aqui e aqui tudo está resolvido e ela mudou. Ela não é mais como era aqui. Aqui ela é assim e aqui ela é assado. Então mudou completamente. O que ela gostava aqui ela não gosta. Então, eu não posso viver sem isso. Aqui. Quando ela pula aqui, todo o critério de valores mudou. Então aquilo que o outro lá, lembra que o garoto, que chato, tem que ajudar os outros. Entendeu? Ele acha que é chato porque ele está preso na visão do ego dele. Não, eu prefiro fazer outra coisa. Mas no dia que ele transcender, ele verá isso de forma completamente diferente. Agora, a questão é, como é que você explica, não é, para a pessoa que ainda está parada no paradigma materialista, como ela será feliz dando um salto de consciência? Essa é a dificuldade. Porque tudo que já foi falado no planeta Terra, de como é maravilhoso estar fazendo a vontade do todo. Vocês veem o planeta do jeito que está. Portanto, ninguém acreditou nisso, praticamente. Né? Continua aqui. Daí, bom, tem um outro jeitinho. Vamos explicar o que acontece quando só se fica aqui nesse paradigma materialista. Porque já falamos, aqui é maravilhoso, mas ninguém quer saber. Então tá bom. Então vamos aqui no materialismo. Agora, aqui as consequências serão essa. Pronto, para. Pânico geral, vamos nos matar, suicídio coletivo, a palestra é deprimente, e assim por diante. Pronto. Desliga esse site, para. Não, ele está falando que... Não queremos saber nada disso. Põe lá qualquer coisa que fale que está tudo certo. Está melhorando. Tem milhões de desempregados num país minúsculo. Não, mas estamos melhorando. Mudou 0,00. Quer dizer, falar que é maravilhoso. Não quer saber. Aí mostra-se o problema que ir contramão gerará. Aí pânico. Então fica-se num impasse. É uma situação complicada para as pessoas que estão ajudando, entendeu? Para todos os seres de luz que estão ajudando. É muito complicado, porque todo ser de luz quer que a evolução aconteça o mais rápido possível para que as pessoas não precisam sofrer desnecessariamente.
Então eles contam as maravilhas que é. Não adianta. Aí se conta, olha, isso aqui vai dar, né, nisso, nisso e nisso. Aí pânico. Quer dizer, a pessoa fica pior do que estava. Porque quando entra em pânico, cria as consequências, né? Lembra, a mente criativa? Cria o pânico. Então, se falar a verdade, pânico. Se não falar a verdade, zona de conforto, continua. E em direção ao precipício, na zona de conforto. E por este caminho da zona de conforto, né, qual é o método? Milhares e milhares e milhares e milhares de anos de sofrimento. Né? Porque aí aprende pelo lado mais difícil, inevitavelmente. Né? Caímos na velha sistemática. Uma encarnação, 2, 100, 500, 3.000, e vai indo, né? Aí sofre, aquele círculo vicioso, né? Em vez de melhorar, aí vem piora mais ainda, aí piora mais. É um círculo, não sai daquilo. Se a pessoa está numa situação que ela teve uma dificuldade X na vida, porque ela já veio para resolver certas questões, né? E aí aumentou o problema. Na próxima vez, ela já vem com essa carga maior, já está devendo mais. Então chega aqui, já chegou com uma dívida de 500, antes tinha tido 100, agora está com 500. Resultado, o encargo é mais complicado ainda, o que ela tem que fazer com 500 lá de débito. Qual é o resultado normal? Põe mais 500, aí ela já sai daqui com 1.000. Na próxima vez ela volta com 1.000. Se não conseguiu pagar os 100, imagine 500, depois vira 1.000, depois vira 10.000, depois vira... E isso sempre recebendo orientação, sempre. Lembra? É amor. Então sempre tem a oportunidade, as condições, a ajuda, né? Tudo que é possível para conduzir, para poder orientar, para poder guiar aquela pessoa para melhorar, até parar de sofrer. É isso que o todo faz o tempo todo. Em todas as encarnações, as pessoas recebendo orientação, recebendo ajuda de todas as formas possíveis e imagináveis para evitar de criar mais sofrimento. Então vocês vejam, explicar tudo isso é mais uma tentativa, é mais um trabalho, é mais uma colaboração de todo mundo que está interessado que haja evolução o mais depressa possível para que não haja tanto sofrimento. Mas a dinâmica é esta que nós estamos falando. Poderia haver um salto enorme se a pessoa decidisse trocar a prioridade da vida dela, ou se pelo menos ela entendesse o problema que ela está criando e racionalmente ela mudasse, não é? Porque se intelectualmente, racionalmente, ela entender o caminho negativo que está trilhando e que gerará mais problemas, ela para com aquilo, racionalmente, né? Seria simples, se fosse assim, não? Se a pessoa entender racionalmente se vai chegar nessa situação, então a pessoa não faz, racionalmente. Mas o problema é que o ego não é racional, o ego é emocional. Tá? É o sentimento de que eu quero porque quero. Não tem nada de racional nisso, porque se fosse pura razão matemática, a pessoa tomaria as medidas necessárias, mas não é assim. Cai em toda a nebulosidade da zona de conforto, da fuga da realidade, tudo no nível emoções. Por isso que demora, por isso que atrasa, por isso que tem, em última instância, tem sofrimento. Porque não há necessidade disto. Se vocês olharem a história da humanidade, quantas vezes foram dadas oportunidades práticas de haver uma mudança real, concreta, para, em vez de seguir esse caminho, seguir um outro caminho. E coletivamente ficaria muito melhor. Mas não. Dada a negação da realidade, a inconsciência, né? A negação da realidade, as pessoas teimam em optar por deixar correr ladeira abaixo. Meia dúzia que tem mais consciência conduz o processo, né?
para o lado que lhes interessa, e a maioria fica na negação, não enxerga e não quer enxergar, e vai de roldão, como se fala. E mesmo quando os problemas se tornam críticos, avassaladores, como nós estamos agora nesse momento da história, não enxergam. E evidentemente que isso que eu falei agora será visto da mesma maneira. Porque as pessoas, quando lerem ou assistirem, elas perguntarão, mas do que ele está falando? Que problema avassalador é esse? Agora, aí vem, volta lá atrás. Se eu explicar o problema avassalador, um deles, pronto, aí em 10 segundos desliga esse DVD, pega o livro, atira na parede. As pessoas fazem exatamente isso, elas pegam o livro e atiram na parede, de raiva. Não quero saber. Ou isso é daqui não sei quanto. Já foi a época que isso era daqui não sei quanto. Isso era 500 anos atrás. Agora já passaram-se. Agora é agora. Portanto, mas de qualquer maneira, toda semente é válida. Né? Lança-se. Se não frutificar hoje, é daqui a X tempo, ou mais tempo. Para um é daqui a tanto, para o outro é mais um pouquinho, e assim por diante. Mas a mensagem, quer dizer, o conhecimento é passado. Pode haver uma expansão gigantesca numa pessoa instantâneo. Pode fazer assim e mudou. Enxergou. Vamos supor que as pessoas que tenham conhecimento, que chegue até o que nós estamos falando hoje, que eles não tivessem entendido que o todo é tudo que existe e que só existe um caminho, o do amor, que pode se debater o quanto quiser, que não vai escapar disso, porque não há outra realidade, só há uma realidade. A maioria, eu acho, a maioria das pessoas ainda não entendeu isso. Eu já escutei assim, não sei de onde eu vim, não sei o que eu estou fazendo aqui, não sei para onde eu vou. E não quero saber. Quer dizer, esse é um ser humano, né? Ele tem a capacidade de pensar como que eu apareci aqui, né? E o que eu faço aqui? Qual é o significado disso? E daqui o que acontece? Ele é capaz de pensar nisso, mas aí imediatamente ele joga para debaixo do pano e fala, não, né? E sigo a minha vida. Quer dizer, comer, beber é um ser biológico, mas e o nível de consciência dele? E já teve uma luz, que de onde eu vim, que eu faço, para onde eu vou. Mas ele não deixa elaborar essa luz. Né? A intuição já subiu no consciente dele, mas ele teria que deixar isso elaborar. Ele teria que passar a ler, a pesquisar, colocar isso como uma prioridade de vida, certo? Então ele tem que começar a ir nos sebos e comprar livro usado, que é baratinho, certo? Ninguém precisa ser milionário para ler. Livros importantes custam 4, 5, 6 reais. Né? Porque quanto mais importante é o livro, menos ele custa. Vai no sebo e dá uma olhada. Né? Quanto mais barato é, porque quanto mais importante, ninguém quer saber. Aquele livro que mostra a realidade, ninguém quer saber. Então não tem, lembra a demanda, né? Lei da oferta e da procura, então ninguém procura aquele livro, ele não custa nada. Aquele que fala da técnica, não sei das quantas, para conseguir o carro, casa, apartamento, aí esse custa uma fortuna, porque todo mundo quer o bendito livro. Então no sebo está cheio de livro barato e importantíssimos para que a pessoa possa crescer. E precisa de quantos livros? Um único livro. O livro certo, né? Fará uma tremenda expansão de consciência. Então, não é uma questão de dinheiro. Eu preciso ter muito dinheiro para poder ter uma expansão. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver uma coisa com outra. O problema da expansão é o sentimento. Um mendigo, ele pode expandir-se rapidamente. Ele pode sair dessa situação se ele tiver um sentimento de gratidão, de amor. Mas, infelizmente, qual é a realidade? É de ódio, é de raiva, né? É de inveja.
Todo mundo que passa de carro inveja. Assim não tem solução. Bastava trocar o sentimento. Não precisa nem ter expansão de consciência nesse ser. É como um indígena. Ele só precisa trocar o sentimento que ele tem. Mas para trocar o sentimento, ele tem que entender como que é a realidade última. Aí voltou atrás, né? Você vê como é circular a coisa. Quer dizer, no final do frigir dos ovos, vai, dá uma volta enorme e voltou aqui, de novo. O problema é quem é o todo. Volta, né? Então, é o que está acontecendo no planeta há milhares e milhares de anos. O planeta dá volta, e o problema não tem solução. Por quê? Porque o todo ainda não foi entendido. Que o todo é amor. Isto não foi entendido. Então, vocês conhecem a história do planeta. Até hoje, não é? Quando se fala guerras religiosas, não é? O sujeito acredita num Deus que não é o nosso, portanto ele é um infiel, tem que ser morto. Este é o problema. No frigir dos ovos, na base de tudo, o problema é simplesmente este. Porque no dia que o todo for entendido, quanto mais sentido, entendido, pronto. Racionalmente tudo estaria resolvido. É como entender a mecânica quântica. Entendeu a mecânica quântica, é impossível a pessoa não aceitar a existência e como funciona a mente do todo. Lembra que o Einstein disse? Eu só quero uma coisa: entender como Deus pensa, ou algo assim. Pois é. Essa deveria ser a prioridade absoluta, né? Entender o todo. Que aí tudo estaria resolvido.